apenas para uma palavra sobre um fato que foi amplamente noticiado na data de ontem, mas que precisa de ser apurado, que diz respeito à circunstância de que uma menina de 12 anos, indígena, teria sido estuprada até a morte em ataque de garimpeiros na comunidade de Aracaçá, região de Vaicás, na terra Yanomami, em Roraima. Os fatos teriam ocorrido dia 25. Desde o dia 30, nós estamos julgando, não só nós no Supremo, mas juízes do Brasil inteiro, questões graves como esta. Poderia parecer que hoje, dia 28, teriam se passado 3 dias do fato que precisa de ser esclarecido. Ocorre que a violência e a barbárie praticada contra os indígenas estão ocorrendo há 500 anos. Não diferente a violência que vem ocorrendo, especialmente contra as mulheres no Brasil, de uma forma cada vez crescente. Parece que a civilização tem um significado apenas para um grupo de homens. O Poder Judiciário, como o senhor, Vossa Excelência, ontem, mais uma vez realçou, atua mediante provocação. O cidadão atua pela dor. Dor como a provocada, que poderia ser em qualquer parte do planeta, numa crueldade letal contra as mulheres. Esta perversidade, acho, senhor presidente, senhores ministros, e a minha palavra é porque não pode permanecer apenas como dados estatísticos, como notícias, como se fossem fatos normais da vida. Não são. Nem podem permanecer como notícias que se formalizam em intermináveis processos que nunca esclarecem nem punem os autores das barbáries praticadas. O feminicídio no Brasil vem mostrando a média de 4 mulheres mortas a cada dia, como se divulgou neste mês de março. As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem as providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade. Não é mais pensável qualquer espécie de parcimônia, tolerância, atraso ou omissão em relação à prática de crimes tão cruéis e gravíssimos. A notícia que tem, e a Procuradora-Geral da República talvez aqui possa depois nos dizer, já teria adotado providências em relação ao que se passou para esclarecimento dos fatos noticiados nesta comunidade de Aracaçá. Mas há que se adotarem providências claras, seguras, continuadas, para que não apenas este caso que foi noticiado se esclareça, se ocorreu, como ocorreu, em que condições, mas para que se processe nos termos dos direitos humanos. Parece-me imprescindível, senhor presidente, que todos os casos de feminicídios, todas as crueldades praticadas, sejam superadas com a informação de toda a sociedade sobre os dados, sobre as medidas adotadas com transparência em relação ao ocorrido e as providências levadas a efeitos, para que se supere esse estado de coisas contrária à própria ideia de civilização e, especialmente, sobre a eficácia dos direitos que nós conquistamos ao longo destes 2022 anos. Acho que não é mais possível calar ou se omitir diante do descalabro de desumanidades criminosamente imposto às mulheres brasileiras, dentre as quais mais ainda as indígenas, em situação de enorme vulnerabilidade, que estão sendo mortas pela ferocidade desumana e incontida de alguns. Minha palavra, senhor presidente, senhores ministros, é porque desde o dia 30 estamos aqui cuidando exatamente de circunstâncias que se referem a um espaço geográfico brasileiro mais específico, que é a Amazônia, foi trazido nos votos até aqui proferidos, incluído aí o voto proferido na DPF 760, que os crimes que se têm não são apenas de milícias ambientais, portanto, em relação às matas, mas em relação aos indígenas, às terras indígenas, à garimpagem criminosa, à grilagem de terra. E, portanto, a minha palavra hoje, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência ter me dado a oportunidade, é no sentido de que não se continue a fazer silêncio quanto ao direito constitucional à vida, de que é titular todo ser humano, e que no caso de mulheres, e em casos como que se denuncia, reitero, e que precisa de ficar esclarecido, com as consequências a que se chegue a partir da conclusão, relativamente a uma menina indígena,
acho que esse direito à vida está sendo rigorosa e escancaradamente descumprido pela violência praticada à vista de todos, incluídos das instituições e dos agentes públicos. Portanto, a minha palavra é apenas para que não se faça silêncio sobre uma violência que vem num crescente em relação às mulheres e em relação às indígenas de uma forma muito especial. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência por, nesse início de sessão, em que vamos continuar falando sobre a questão ambiental, que a Vossa Excelência tenha me dado a oportunidade de ter essa palavra. Muito obrigada mais uma vez.